E, de novo, a gente pode trazer também aqui o ponto do efeito Cantillon, de que essa demanda efetiva gerada pela expansão da base monetária, ela vai demorar para se permear na economia, vai permear em uma velocidade diferente para cada mercado, em uma quantidade diferente para cada mercado. E isso vai fazer com que, de fato, você, pô, beleza, no nível geral de preços lá, você pode não ter um aumento tão grande, mas quando você vai olhar para setores específicos, essa inflação vai e acontece de fato. Porque a gente pode tentar também trazer que esse erro que o Keynes comete pela própria definição de inflação que ele usa, que é de um aumento generalizado no nível de preços e não a desvalorização da moeda ou a expansão da base monetária. Eu tenho uma dúvida sobre a inflação, expansão da monetária. Vocês podem me responder? Não. Claro, posso sim. Pode falar. Não, será expulso. Tá, vamos lá. Como é que os preços sobem de maneira que se escala, por exemplo, começa o governo imprimir um local, aí eu não sei onde é que eles jogam esse dinheiro. Como é que esse dinheiro, essa inflação que estava lá no topo, chega até o mais pobre? Você cria basicamente a jornada da inflação. Isso. Vou cometer uma heresia aqui, É. mas nas 6 lições tem uma boa explicação sobre isso. Vou cometer uma heresia. O cara tem medo de citar o livro. Eu li um Vamos lá. artigo. Ô, Gabriel, eu tô cotado pra dar uma palestra sobre essas lições. Enfim, Então Deus perdoa. deixa o Ruth ali terminar. Continue, Não, então pode vai. completar sua pergunta. Era essa a pergunta. Aí eu vi uma explicação do George Orwell nos 10 lições fundamentais. Ele fala que é tipo como se uma gota. Ele faz uma metáfora, só que ele não explica como é que funciona. Você Uma quer gota cai no meio do rio, prática. aí começa Tá. pequeno, vai espalhando. Tá, então vamos lá. Na prática, como que isso funciona, tá? Quando o governo ele vai expandir a base monetária, ele geralmente faz por uma forma de política que a gente chama afrouxamento quantitativo. E o que que seria isso? O governo o Banco Central no caso, ele vai lá no mercado de títulos públicos, ou seja, de tesouro direto, e ele vai comprar esses títulos. Por quê? O que que acontece? O preço dos títulos ele influencia diretamente na taxa de juros, né? Então, assim, quanto mais caro for um título, menor é os juros dele, e quanto mais barato for um título, mais alto é os juros dele. A gente não precisa, se você quiser entrar em mais detalhes sobre isso, no Fortuna a gente tem um post sobre isso. Jonathan, se você puder soltar o link no grupo aí para ele dar uma olhada melhor. Mas enfim, quando o Banco Central ele vai lá, ele imprime dinheiro e vai comprar no mercado, aumentando a demanda, né? E aí com isso ele abaixa a taxa aumentando a demanda por título, subindo o preço dele, e abaixando os juros. Só que quando o Banco Central ele vai compra público, ele deu um dinheiro que ele criou, que ele imprimiu, para o investidor que era detentor desse título. Então, ou seja, aí a gente teve esse primeiro passo que caiu para o mercado de ações, né? Caiu no mercado financeiro, ou seja, do governo para o mercado financeiro. No mercado financeiro, com essa baixa das taxas de juros, o que vai acontecer? Investimentos em renda fixa e em títulos públicos ficam menos atrativos. Então, assim, em busca de mais retorno, os investidores eles vão pegar esse dinheiro novo, que como ainda não teve como esse dinheiro não permeou para a economia real, não teve nenhum aumento de preços, ou seja, esse dinheiro vale mais do que, ou seja, tem um ganho de poder de compra comparado ao resto da população. Ele vai e ele começa Só um adendo rapidinho, Granzi. Uhum. Você comentou que não teve um aumento de preços, mas dependendo da escola econômica que você considera, só porque você não teve aumento de preços de consumo, não quer dizer que você teve aumento de preço. Então você teve já uma inflação de ativos. Eu vou chegar nesse ponto agora. Que Só para reforçar essa distinção. Isso, porque a inflação de ativos ela vai começar a acontecer no momento que o dinheiro caiu na mão do investidor que vendeu o título para o governo. Então, beleza, agora esse investidor ele precisa de retorno, porque digamos que ele é um investidor profissional, e para o cara ter grana para comprar um título público inteiro, né, que o Banco Central ele só compra título inteiro, ou seja, ele não vai comprar de você, investidor pessoa física, só assim
de bancos grandes aí, que a gente não vai citar nome porque paga nós. Ah, Por favor. Me lembrou beleza. do último Mercúrio. Aí, aí beleza, o cara ele vai lá, ele precisa ter retorno, ele precisa entregar, tipo, esse cara aqui, esse detentor, ele é, digamos que ele é um gestor de fundo. Esse gestor de fundo, ele precisa entregar retorno pro investidor dele, porque senão o investidor dele vai tirar o dinheiro de lá e vai pôr em outro lugar. Então o que esse cara vai fazer? Ele vai colocar no que está rendendo mais, ele vai para ações, ele vai para venture capital, ele vai para private equity, ele vai para, sei lá, vai abrir uma fazenda, não sei. E aí com isso faz com que tipo, você tenha essa inflação de ativos, você tem um aumento no preço das ações, né? Que aí por isso que a gente fala no mundo dos investimentos, uma redução na Selic faz com que tenha um aumento no rendimento da renda variável. E aí beleza, só que esse aumento da renda ele vai acontecer só por um período de tempo. Por quê? Vai chegar um ponto que as ações também vão estar caras, né, as ações de outros ativos. E aí o que acontece? Qual que é a lei do investimento para você ser bem sucedido? Você compra na baixa e vende na alta. Ou seja, depois de você ter essa permeação no mercado financeiro desse novo dinheiro criado pelo Banco Central, muitos investidores começam a realizar os lucros deles, ou seja, vender alguns ativos e pegar esse dinheiro e começar a gastar no dia a dia. E aí, com isso, você começa a ter essa inflação para os consumidores. Tá? É basicamente isso. Claro, eu resumi bastante o processo, porque senão, se a gente for de fato passo a passo dentro de um sistema financeiro brasileiro, por exemplo, a gente fica aqui até meia-noite só para explicar isso. Mas deu para ficar claro? Ficou claro, só que eu não vou pegar tudo de uma vez, mas tem essa inflação, né, que é a inflação da fiduciária, só que também eu vi um cara falando em outro grupo, de austríaco também, ele falou que existe 3 tipos de inflação, aí eu citei o exemplo da inflação de ouro que aconteceu na África, que ainda não tinha um mercado de ação. Como é que funciona essa inflação, qual que é o nome dela? Calma aí, que inflação? Calma. Eu não escutei, você pode repetir? Calma, que inflação que é essa que você falou? Tá. Foi um rei muito rico da Inglaterra, que ele foi para um lugar da África. Aí acabou que chegou lá, ele gastou todo o dinheiro dele lá e ficou uma inflação enorme no país. Um monte de gente ficou pobre. Tá, esses 3 tipos, 3 definições Cara, de pra mim inflação. não é nenhum tipo diferente de inflação, porque provavelmente o que acontecia? O dinheiro, né, naquela época devia ser ouro, e daí como ele levou o ouro dele para aquele lugar, e aquele lugar devia ser um lugar tipo, relativamente pobre, então que não tinha muito dinheiro circulando lá, o dinheiro só desse cara já foi um aumento relevante da base monetária para causar uma inflação. Mas é inflação do mesmo jeito que qualquer outra inflação. É a perda do poder de compra da moeda a partir de um aumento relativo da base monetária em relação à quantidade de produtos. Eu acho que a única forma... Não, eu entendo. Eu entendo Esse negócio de demanda, assim, mas como é que o mercado entende que tem mais moeda nessa situação? Assim? O mercado o mercado não entende nada. O mercado não é uma coisa, ele não é um agente. E esse vai ser o corte do pessoal de esquerda, tá? Sim. Não, então, e é bem isso, porque mandaram lá no grupo hoje... Ah, não, desculpa, eu não mandei. Não, mas isso me lembrou de um negócio incrível agora. No Twitter, eu vi hoje. Vou tentar caçar pra mandar isso pra vocês depois. Vocês usam Twitter, meu Deus do céu. Mano, informação. Me diz que é do Haddad falando sobre o pessoal fazendo trade. Não é. Mas era de um cara que tava comentando podcast de libertário ou cripto... gente de cripto em algum podcast, um comunista comentando em cima desses caras. E a primeira coisa que o cara ficava falando, não, porque a Fiat vai foder todo mundo, e o problema é a Fiat, falando de Fiat Currency. Aí o cara chegou, por que os caras estão falando mal da Fiat, achando que estavam falando da empresa de carro? Mas enfim, depois o cara chega e fala assim, caralho, velho,
Vocês são. O Banco Central ou o Tesouro é muito burro, porque eles vão lá, imprimem moeda e falam que eles imprimiram. Aí é óbvio que vai ter inflação. Porque se eles só chegam lá e imprimem e não falam nada pra ninguém, ninguém vai saber que teve aumento da moeda e não vai ter inflação. Ele tava falando exatamente isso. Mas é essa a questão. Por quê? Quando a gente fala que o preço e o mercado são basicamente um sistema descentralizado de comunicação, fica a pergunta, como que essa comunicação efetivamente acontece? Se não tem uma pessoa falando para outra, olha só, gente, imprimiram dinheiro, hein? Ó, vai aumentar os preços aí, hein? Se não é assim, como que esse tipo de coisa acontece? E daí é que a gente tem que ir lá, desde o Cantillon até pro Mises, quando ele fala da questão do sistema de preços, né, como um sistema de comunicação, até o Hayek, quando ele meio que codifica a questão do conhecimento disperso na sociedade. E o que significa o conhecimento disperso na sociedade? É que todas as interações entre indivíduos, esses indivíduos sabendo ou não, eles estão trocando informações sobre a economia a modo global. Por quê? Porque mesmo que eu não saiba que aumentou dinheiro, a pessoa que está com esse novo dinheiro vai ter uma demanda maior por produtos, porque ele vai poder comprar mais coisas. E assim que ele tem uma demanda maior por os produtos, as pessoas que produzem e vendem esses produtos vão notar que tem uma demanda maior pelos produtos que eles estão vendendo. E eles vão fazer um dos dois, ou os dois. Ou eles vão aumentar a produção deles, ou eles vão aumentar o preço para refletir a nova demanda dos produtos deles. Por quê? Porque se eles podem aumentar o preço e vender a mesma quantidade de produtos que eles iam vender antes, eles vão aumentar o preço, porque eles vão aumentar o lucro deles, né? Eles têm um incentivo para aumentar os lucros. E daí, quando eles ganham mais dinheiro, aí essas novas pessoas vão ter mais demanda por produtos, e daí as pessoas que produzem esses produtos vão aumentar os preços deles, e daí vai ter um ripple effect na economia no geral. Sim. Mas veja, isso acontece de maneira totalmente descentralizada. Ninguém tá chegando em você e falando, olha, os preços aumentaram, desculpa, a base monetária aumentou, então os preços vão aumentar. Mas, na verdade, cada interação entre os indivíduos, cada indivíduo sempre buscando os seus objetivos e agindo em cima dos incentivos que eles têm, essas interações que transmitem as informações da economia e que eventualmente vão fazer a economia atingir um novo equilíbrio. E se houve um aumento na base monetária, esse equilíbrio eventualmente vai ser um aumento de preços.